Começa agora o Mateada Podcast. Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade, esse é o Mateada Podcast e hoje nós estamos aqui para falar sobre gerenciamento do tempo. Nós já gravamos um podcast, o nosso podcast número 5 era sobre produtividade. E nesse podcast a gente, entre outros assuntos sobre produtividade, a gente acabou falando de gerenciamento de tempo. Mas é um assunto tão legal e tão fascinante e despertou tanto curiosidade na época que agora a gente se reuniu aqui para falar só disso. Vamos falar só de gerenciamento de tempo. E para esse papo de hoje, eu chamei aqui, como não poderia ser diferente, a presença de Bruno Cardoso, aquele que não é o Bruno do Sorriso Maroto. Exatamente, não sou. Você vê a importância das pessoas, né? Se você põe Bruno, no Google aparece o Bruno do Sorriso Maroto. Se eu coloco Vander Nascimento, aparece aqui em Balde Marketing, SEO, produtividade pessoal. Aí você vê o nível das pessoas no Google. O Vander, que é o nosso outro convidado de hoje, o cara gabaritado nesse assunto que a gente vai conversar hoje aqui. O cara é grão-mestre no Todoist. Tu tem a noção da dificuldade do que é isso, Bruno? Tu chegar a ser grão-mestre do Todoist? Verdade, não é pra qualquer um não, cara. Por isso que a gente tá aqui pra aprender e pra passar esse conhecimento pra frente aí, né, Vander? É isso aí. Vamos sugar o máximo que a gente pode do Vander aqui, que é um cara que gosta de falar desse assunto, né, Vander? Adoro, a hora é essa. Boa noite aí, galera. Obrigado pelo convite. Vamos aí falar de gerenciamento de tempo, né? Esse bem mais democrático que existe. Todo mundo acorda com 24 horas para viver e resolver os seus problemas daquele dia. Então, saber gerenciar essas 24 horas faz a diferença entre o sucesso e o fracasso em várias coisas, vários itens da nossa vida. Principalmente os nossos projetos, né? Sejam eles pessoais ou profissionais. Então, vamos lá. Vamos compartilhar aí um pouquinho do conhecimento que a gente tem e ajudar a galera a gerenciar melhor o tempo e obter mais resultados aí nas suas tarefas. E eu tenho que agradecer muito a tua disponibilidade também, porque eu te peguei no susto hoje de tarde, né? Eu disse, cara, tem uma hora aí pra gravar um podcast com a gente hoje de noite e tu, como sempre aí, solícito, tá aí com a gente gravando de novo. Muito obrigado, cara. Quando a gente é um pouco organizado, dá pra ter algumas janelas e dá pra atender essas solicitações, né? E a gente não pode também deixar a mateada na mão. Os ouvintes da mateada têm que saber gerenciar bem o seu tempo pra produzirem melhor. Olha o gancho pro nosso assunto de hoje, então. Vamos aprender como é que tu tem esse tempo sobrando. Coisa é você saber o que você tem que fazer, né? Selecionar, priorizar e sempre deixar algumas janelinhas, né? Porque imprevisto sempre acontece. Aquela história de pegar uma agenda e preencher 8h30 eu vou fazer tal coisa, de 8h30 até as 8h35, até as 9 eu vou fazer outra coisa, até as 10 fazer outra coisa. Isso não funciona. Os imprevistos acontecem, né? Então é sempre bom a gente ter essa visão de ter um espaço, sempre ter um espaçozinho na agenda para cuidar da gente e também dos projetos e das coisas que vão surgindo que não foram planejadas, porque sempre surgem coisas não planejadas. Eu acho interessante que tu tá falando bem na primeira pessoa, assim, né? A gente organizar, a gente tem um caderninho e tal. Mas por muito tempo, na minha cabeça, quando eu falava de gerenciamento de tempo, ele tava muito ligado a gerenciar o tempo de outras pessoas. Então, muito aquele papel do que o gerente de projetos faz, sabe? De gerenciar quem vai fazer o que em tal dia, quanto tempo vai levar pra fazer outra atividade, enfim. Mas no final das contas, a essência do gerenciamento de tempo tá em a gente saber gerenciar o nosso próprio tempo, né? Então, no momento que tu sabe gerenciar o teu próprio tempo, tu vai conseguir levar isso para outras pessoas. É exatamente isso. Você tem que primeiro ser um cara gerenciável para você conseguir ser um bom gerente, né? Então, se você for um cara desorganizado, sua equipe vai ser desorganizada, sua empresa vai ser desorganizada, sua casa vai ser desorganizada e seus resultados vão ser desorganizados. Então, essa aí é uma peça fundamental da equação aí pra gente viver aí com mais tranquilidade, sem o estresse do dia a dia, né? E esse gerenciamento é importante, até mesmo para você ter aqueles micro momentos de lazer, de entrar no Facebook, dar uma relaxada, né? Atualizar lá suas postagens, ver vídeos à toa. Mas enfim, a partir do momento que você tem isso planejado e você assume cumprir esse planejamento, as coisas acontecem, elas vão acontecendo naturalmente. E é engraçado, né, Vander? Em cima disso que você falou, geralmente as pessoas que são muito organizadas, muitas das vezes são intitulados como metódico, né? Aquela pessoa certinha. E é engraçado você ver que muitas das pessoas não enxergam isso como
como uma coisa boa. Muitas das pessoas têm dificuldade e não querem procurar ser melhor, procurar organizar, acha que às vezes isso é coisa chata e não vê esse ganho todo que você acabou de falar, né? Quando você tem as coisas organizadas, além de você não deixar nada pra trás, conseguir fazer tudo que você se propõe, você tem o seu tempo, a sua qualidade de vida, e não só de vida quanto de tempo no trabalho, etc. Enfim, na minha cabeça tudo funciona melhor quando você é organizado, desde a sua vida pessoal, a sua vida no trabalho, na faculdade, sei lá, desde quando você, gerencia o time de futebol do pessoal de quinta-feira. Quando você é organizado é tudo mais fácil, e é engraçado você ver que a grande maioria das pessoas não enxergam isso desta maneira, né? Normalmente as pessoas acham que tem que organizar as pessoas. A gente aqui tá falando das pessoas que, não só das pessoas que têm cargo gerencial e que vão gerenciar alguma equipe, mas também quem trabalha sozinho, assim como eu, que tive que aprender a gerenciar meu tempo para poder sobreviver, principalmente, porque eu trabalho em home office desde 2009, então se eu não tivesse meu tempo gerenciado, eu não conseguia fazer nada, não ia durar 3 meses nessa condição, que eu mesmo planejei para estar nela, né? Então isso aí é fundamental. Então esse tempo todo aí estudando e testando ferramentas e testando fluxo de trabalho e mexe daqui e otimiza dali, a gente vai conseguindo melhorar a cada dia, né? Nunca tá perfeito. O workflow nunca tá perfeito, mas ele é a base para que a gente tenha um dia produtivo, né? E o que eu falo que é um dia produtivo? Um dia produtivo é aquele que antes de você dormir, você já planejou as 3 coisas principais que você tem que fazer no dia seguinte para que ele seja considerado um sucesso, e você vai dormir tranquilo. Você acordou de manhã, você não tem que gastar energia pensando no que você tem que fazer, selecionando prioridades, né? Ou pior, que é o que a maioria das pessoas fazem. As pessoas, elas não trabalham com planejamento, elas trabalham por reação. Ela abre o e-mail e dali ela começa a trabalhar. Ou seja, os outros estão gerenciando o seu próprio tempo. A partir do momento que você pega a sua caixa de e-mail e começa a resolver os problemas ali por dentro, de acordo com que eles chegam, na verdade, as pessoas que estão ali mandando esse e-mail para você resolver, ela tá tomando conta do seu tempo. Então, isso é muito importante para que a gente fique de olho. Se deixar, a gente não faz nada pra gente, faz só com os outros o dia inteiro, né? Então, a gente tem que ter essa noção para conseguir ser produtivo, né? Esses e-mails, essas coisas que são os imprevistos, isso é inevitável, isso vai acabar acontecendo. Então, é importante que dentro do planejamento de tempo que a pessoa fizer para ela durante o dia, já compreenda um espaço para poder encaixar isso, né? Uma emergência que aconteceu, um imprevisto aqui, uma coisa que alguém te pediu uma ajuda, ou seja, isso também precisa ser gerenciado, né? Exatamente. É por isso que sobra um tempo para gravar um podcast de última hora. Olha aí. Não, e sem contar que você fica muito vulnerável também, né? Se você fica nesse esquema de trabalhar com base no e-mail que chega, na base da mensagem que alguém te mandou, da ligação que você recebeu, você fica vulnerável, porque pode ter aquele dia que você fala, puxa, hoje eu consegui render, fazer as coisas que eu precisava, porque meu telefone deu um tempo, porque meu e-mail foi tranquilo. No outro dia, você pode conseguir não fazer absolutamente nada, simplesmente pelo fato de, sei lá, algumas pessoas calhou de te ligarem muitas vezes aquele dia. Então, eu acho que eu não sei o que o Vander, que é uma pessoa bem experiente com isso, ele vai nos ajudar dando dica. O que eu costumo fazer é ter aquele senso de prioridade, né? Que é tipo assim, não é porque toca seu telefone ou porque você recebe uma mensagem no WhatsApp ou porque você recebeu um e-mail, você não tem que parar pra ver aquilo naquele momento. Dependendo do que você tá fazendo, é mais importante você terminar aquilo que você tá fazendo pra depois olhar o e-mail ou responder ou até retornar uma ligação, né? Hoje em dia a gente tá naquele mundo imediatista, né? Que tipo, poxa, se o cara te ligar e você não falar com ele, o mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar. Você pode retornar a ligação depois de 15 minutos, pedir uma desculpa, falar, né, eu tava terminando de fazer uma coisa aqui, enfim. Eu não sei se é a melhor forma, mas é a forma que eu, pelo menos, procuro me organizar. Tipo, dar prioridade pras coisas, né? Priorizar é o segredo. Você tem que entender, primeira coisa, você tem que entender como é o seu fluxo, né? Como você trabalha, como você tem que ser produtivo. Você tem que responder e-mail, você tem que atender telefone, você tem que atender o WhatsApp,
WhatsApp, você tem que atender o seu amigo do lado que te chama para tomar café, você tem que atender a solicitação do chefe, você tem que atender a solicitação do cliente. Então, a partir do momento que você entende o seu fluxo de trabalho, você consegue se organizar e organizar as ferramentas de forma que elas não te interrompam nesse momento que você está produzindo. Um exemplo clássico são as notificações do celular. Você está trabalhando, produzindo um conteúdo, ou programando, ou fazendo uma proposta que seja, e o seu iPhone está em cima da mesa. Pulou uma notificação, você já perdeu o foco ali. Para você voltar o foco na tarefa que você estava fazendo, demora cerca de 20 minutos. Cada vez que você perde o foco, você demora 20 minutos para voltar o foco total naquela tarefa. Agora imagina isso 10, 15 vezes acontecendo ao dia. Então vira um caos. Eu tenho uma dica bem legal para esses casos aí, que foi uma coisa que me ajudou muito. Eu comprei recentemente não, foi o ano passado isso, eu comprei um smartwatch, né? E isso acabou tirando muito a minha atenção, porque antes eu colocava aqui meu celular no silencioso e era isso, né? Eu olhava ele só de vez em quando. Agora, com o smartwatch no pulso, ele fica me chamando tudo quanto é notificaçãozinha lá. Alguém mencionou no Twitter, ele te chama. Alguém mandou um WhatsApp, ele chama também. Alguém falou alguma coisa no Facebook, ele chama também. Então, eu acabava tirando muita atenção. Aí, eu conheci um aplicativo chamado Bifocus. E esse aplicativo, ele é muito legal, porque além de ele te ajudar a cronometrar as coisas que tu tá fazendo, ele tem uma opção de deixar o telefone mudo nesse momento que tu tá focado em alguma coisa. Então, qualquer tipo de notificação que tu receberia, o aplicativo segura isso pra deixar pra te notificar somente depois quando o teu tempo acabou. Então, qual que é a moral desse aplicativo? É tu trabalhar em ciclos, né? Ou seguindo aquele, como é que é o negócio do tomate lá, que eu esqueci o nome agora? Pomodoro. Né? Isso aí. Isso. Então, ele faz ciclos. Então, cada vez que chega no final de um ciclo, ele te libera as notificações pra que tu veja Facebook, qualquer coisa que te notificou durante aquele tempo. Mas durante o período do ciclo, ele restringe as notificações. E isso foi muito legal, porque agora eu consigo, durante aquele período do ciclo, eu consigo focar. Eu acho que em cima disso que você falou, Denis, exatamente nesse exemplo que você deu, que as pessoas às vezes se perdem, né? Fala assim, legal, nossa, que software bacana. Puxa, pena que eu não tenho como usá-lo, por exemplo. Ou então, eu uso o desktop e não consigo usar. Cara, é só usar a mesma coisa, só que de maneira diferente. Ou seja, se você entende que o que tira seu foco, como o Wander tá falando, é o celular, ou então é o alerta do e-mail, né, do Outlook, ou então é a notificação de qualquer outra coisa, cara, na hora que você estiver trabalhando, por mais que você não tenha esse software, coloca o celular no modo no silencioso e põe ele na gaveta, fecha seu Outlook e fala, cara, óbvio, né, dependendo do seu trabalho, mas eu acredito que a grande maioria dos trabalhos, você pode ficar, tipo, meia hora sem olhar o Outlook. Então, fecha o Outlook, fecha as ferramentas, sabe, põe um fone, né, a gente até falou isso em outros podcasts, engraçado, mas por mais que você não queira ouvir uma música, ponha um fone no ouvido. E muitas empresas adotam aquelas práticas, né, que parece ser, como eu comentei no início do podcast, né, parece ser uma coisa de metódico e tudo mais, mas funciona. Você fala assim, poxa, gente, eu vou colocar uma plaquinha na minha mesa aqui quando eu estiver focado, tipo igual o rodízio, né, que você quer carne, você põe no vermelho, você não quer, você põe no verde. Então eu falo, quando eu tiver com essa plaquinha aqui, por favor, evitem me interromper. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você pode criar técnicas que vai dar o mesmo resultado do software que você comentou, né, Denis? E a ideia é atingir a mesma produtividade. Eu acho que essa é a grande essência do gerenciar o tempo, né? Que gerenciar o tempo, ele vai além de só organizar o que tu vai fazer, e sim saber como que tu vai gerenciar as coisas que te atrapalham para que elas não te atrapalhem quando tu precisa estar focado, ou que elas te atrapalhem do jeito certo, ou gerenciar elas, assim como tu falou aí, para minimizar isso, né? Então, o gerenciamento do tempo vai muito além de organização do tempo. A técnica Pomodoro, ela foi inventada na Itália, não vou me recordar agora a época, mas é extremamente simples, e a pessoa que inventou, ela utilizava um relógio desses de cozinha, que contava 25 minutos, e a cada 25 minutos você fica 5 minutos descansando. Então, o meu dia, ele é fatiado em períodos de 25 minutos. Se o telefone vai tocar, se alguém vai me ligar, ninguém vai morrer em 25 minutos, mesmo porque eu não sou médico. Então, qualquer coisa pode esperar terminar o meu Pomodoro para que eu possa resolver. E é aquele alívio, né? Isso vai muito dos estudos que já foram feitos de como o nosso cérebro funciona, né? O nosso cérebro não consegue manter o foco por mais de 25 minutos. Ele começa a se dispersar. Então você tem a falsa ilusão que você ficou 1 hora ali produzindo um texto, mas na verdade, da metade do texto para baixo foi uma negação. Se você parasse 5 minutos depois dos 25 para dar uma relaxada, olhar um Twitter, levantar, beber uma água, tomar um café e depois voltar, você volta com a energia
renovada e pega mais 25 minutos de foco. Por quê? Naqueles 25 minutos de foco, o seu telefone vai estar desligado, você vai estar com uma só aba aberta do navegador, as notificações do Mac ou do Windows não vão ficar pulando na sua tela, o seu telefone não vai tocar e você vai estar concentrado naquela única tarefa, que é a única coisa que você tem que fazer naqueles 25 minutos. E a partir daí você vai trabalhando o seu dia nesses intervalos de 25 minutos e quando você chega no final do dia, você conta lá 8, 9, já fiz até 10 pomodoros por dia e aquilo foi extremamente produtivo, né? E você não deixou, você vai olhar seu Facebook lá e tá atualizado o dia inteiro, seu Twitter, você ficou tweetando o dia inteiro, você respondeu os e-mails que tinha que ser respondidos e tudo funciona, magicamente tudo funciona. Qual o tempo, Wander, que você costuma dar entre um e o outro? Entre os 25 minutos que você faz, né? O tempo de pausa. A cada 25 minutos eu paro 5 e a cada 3 pomodoros de 25 eu paro 15 e a cada 5 pomodoros eu paro meia hora. Resumindo, eu faço 5 pomodoros na parte da manhã e paro meia hora. Além daqueles 5 minutos dos pomodoros anteriores, eu dou uma paradinha de meia hora. Eu posso dar uma saída pra lá pra fora, vou na rua, né? Vou bater um papo, vou ler alguma coisa. E para desestressar, tirar aquele problema do meu cérebro e começar uma nova tarefa, né? Um novo ciclo. Você acaba, é como se fosse um programa de Alcoólicos Anônimos, né? Em vez de você viver de 24 em 24 horas, você vive de 25 em 25 minutos, né? E funciona. No final do dia acaba funcionando. Mas isso aí é de cada um. E perto desses números, você pode ter aí Pomodoro de 30, com intervalo de 5 ou intervalos de 10, mas nunca exceder 30 minutos, né? De tarefa ali focada, porque você não consegue focar por mais de 30 minutos. Então isso tem funcionado pra mim, tem funcionado muito bem. Então quer dizer que se você tiver uma tarefa aí de, sei lá, 35 minutos, você é rigoroso ao ponto de fazer os 25, fazer o seu Pomodoro e depois fazer uma outra de 10? Não, nesse caso eu vou fazer a tarefa de 35, porque não vai ser uma distância tão grande. Agora, se for uma tarefa de 45 minutos, aí sim é recomendado você dividir em 2 Pomodoros, até porque você vai fazer ela com mais folga, né? Você tem uma tarefa de 45 minutos e divide em 2 Pomodoros, você na verdade vai ter 50 minutos para fazê-la, você ganhou 5 minutos. As pessoas acham que não dá para você ganhar tempo, mas aí só nessa atitude você ganhou 5 minutos a mais de foco para fazer aquela tarefa melhor. É muito importante saber gerenciar o próprio tempo quando a gente está trabalhando ou quando a gente precisa dividir o nosso tempo em mais de um projeto, que é algo que eu acho que acontece, é muito comum, principalmente quem trabalha em casa, como freela, ou quem trabalha como autônomo, ou para quem tem um cargo como eu aqui, onde eu acabo me envolvendo com comercial, me envolvendo com cliente, o marketing da empresa. Então são muitas coisas para fazer e eu preciso ter um gerenciamento muito forte em cima disso, o tempo que eu vou dedicar sobre cada uma das coisas, o tempo que eu vou ficar fazendo cada uma delas, porque senão a gente acaba se perdendo, né? Acaba trabalhando muito mais numa coisa do que na outra. Se tu não tiver um dispositivo que te diga, ó, chega de trabalhar por isso por hoje, tu acaba se empolgando aqui, ou às vezes até submersa a um monte de coisa que precisa fazer. Tu passa um dia inteiro só trabalhando no comercial, por exemplo, e esquece dos clientes, esquece do parte do marketing, esquece do RH, esquece do financeiro, esquece um monte de outra coisa. E isso vale pra, enfim, pra tudo, né? No momento que tu é autônomo ou tu tem um cargo gerencial, tu precisa dividir a tua atenção em diversos segmentos. É o que acontece aqui no meu caso, né? Eu tenho, apesar de trabalhar em home office, eu tenho um cargo de gerenciamento, porque eu tenho o pessoal que trabalha comigo, que todo mundo trabalha remoto, e o que eu faço? Qual é a primeira coisa que eu faço no dia? Eu libero o tempo deles, eu já passo o que eles têm que fazer no dia, para que eles já administrem o tempo deles e executem essas tarefas. Depois disso eu vou fazer as tarefas que são de minha responsabilidade. Quando eu consigo fazer isso logo na primeira hora do dia, eu já mando um e-mail, ou seja pelo Trello, ou pelo Todoist, qualquer software que seja de gerenciamento, eu liberando o tempo do meu colaborador, do meu cliente, do meu parceiro, corta esse pedaço aí, liberando... Não, o mais engraçado foi só a pausa, né? Você parou, opa, peraí. Falei merda, eu não tenho que gerenciar tempo do meu cliente, não. O cliente se dane.
Isso é importante. O que eu tenho feito ultimamente que funciona bem é as pessoas que trabalham comigo, que estão envolvidas no projeto que eu estou trabalhando. Atualmente eu gerencio 6 projetos de clientes, além de 3 projetos internos, só aí já são 9 projetos. E tem a minha vida também para gerenciar, né? Eu sou pai, eu tenho que buscar filho na escola, eu tenho esposa, né? Tem todas as tarefas inerentes desses meus chapéus, né? Eu costumo brincar que eu tenho vários chapéus. Eu tenho o chapéu de pai, de marido, de empresário, do cara de SEO, eu tenho o chapéu do cara de produtividade, eu tenho o chapéu do cara de lazer, enfim. Então, essa estratégia aí do Pomodoro, o que ela ajuda também? Ela não permite que a gente fique naquela eterna melhoria, aquele perfeccionismo, né? Por quê? Porque você tem 25 minutos para fazer um banner. Vamos dar um exemplo prático aqui de um designer. Você tem que fazer 10 banners no dia. Então, você tem 25 minutos para fazer um banner. Se você tiver 1 hora para fazer esse banner, você vai demorar 1 hora para fazer esse banner. Se você tiver 4 horas para fazer esse banner, você vai demorar as 4 horas para fazer esse banner. Se você tiver os 25 minutos, você vai fazer aquele mesmo banner em 25 minutos. O nosso cérebro, ele vai utilizar todo o tempo disponível, tá? Todo o tempo que tiver disponível para fazer a tarefa, o nosso cérebro vai utilizar para fazer a tarefa. Então, se você já determinou que tem que ser em 25 minutos, você vai se virar para fazer aquilo de uma forma bem feita em 25 minutos. E no final do dia, ele acaba sendo muito mais produtivo. E não incorre nesse erro que o Denis falou, de às vezes você ficar o dia inteiro trabalhando no comercial e esquecer de assinar, sei lá, o contrato lá do banco que está em cima da sua mesa que tinha que ser liberado hoje. Ou mandar aquele e-mail pro seu colaborador, enfim. Você acaba não focando numa única tarefa, né? Você consegue executar todos os seus papéis de uma forma coerente e de uma forma que você não fique maluco, né? Porque o grande problema de você não estar organizado para o que você vai fazer é que você fica fazendo milhões de micro coisas, né? Você faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, e no final do dia você tá cansado, olha para trás e não produziu nada. Você não vê um ganho expressivo. E para resolver esse problema, o que eu faço? Eu tenho alguns dias, né? Por exemplo, eu tenho o dia de vendas. Dia de vendas é terça, quinta e sexta. Esses 3 dias eu trabalho com vendas na parte da tarde. Então, a única aba do Google Chrome que fica aberta é a aba do CRM, né? E eu vou usar o telefone. No dia que eu tô trabalhando no projeto pessoal, que eu tenho o sábado, eu trabalho nos meus projetos pessoais, eu não vou nem abrir a tarefa de um cliente, eu não vou abrir o e-mail da empresa, eu vou abrir o meu e-mail pessoal, do meu projeto pessoal, e vou trabalhar nisso. Então, você fracionando isso, levando dos 25 minutos até os dias da semana, até as semanas, até os meses e os anos, a gente consegue ver os resultados mais facilmente, né? Que o nosso cérebro, ele funciona com um sistema de recompensa. Então, esses 25 minutos são exatamente para isso, para você terminar e ter aquela recompensa. Poxa, eu vou acabar essa tarefa agora, que quando eu terminar ela, eu vou ali tomar um cafezinho e vou dar uma relaxada. E o seu cérebro vai trabalhar em busca dessa recompensa, né? A famosa cenoura, né? Já falou aqui um pouquinho sobre algumas delas, mas eu queria entrar mais a fundo então nas ferramentas. A gente já falou aí de Trello, de Todoist, e o que mais vocês usam? A gente, aqui na agência, a gente acaba usando diversas ferramentas, né? Usa o Trello, para algumas coisas até planilha, a gente usa a planilha do Google Drive, para outras coisas o Todoist, então é um híbrido. O que vocês já usaram, o que vocês ainda usam e o que vocês recomendam para quem tá começando agora? Olha, eu uso essas ferramentas também, a gente aqui na Plano costuma usar essas ferramentas que você comentou, só que eu particularmente uso uma ferramenta que ela é muito, é engraçado que ela é muito simples, eu tenho ela faz muito tempo, então eu tenho a versão, nem sei qual versão que é ela ainda, é muito antiga, que é TracksTime, e é engraçado, vou até pedir pro Wander comentar o que ele acha disso, que ele é especialista e focado nessas coisas, mas eu sou muito focado no quanto, não só em organizar o tempo, em tudo isso que a gente tá falando até agora, porém, em controlar, em ver quanto tempo você tá gastando nas coisas, porque eu acho que todo esse trabalho de você se organizar, de você colocar prazo, você colocar metas, não adianta nada se você não controlar e ver se você tá atingindo aquilo,
se tá muito perto, se tá muito longe, se você determinou meia hora pra fazer aquela atividade, só que você levou 2, tipo, tem alguma coisa errada. Você tem que descobrir onde foi que você errou, por que você errou tanto assim, pra que na próxima vez que você for estimar uma tarefa semelhante àquela, você poder falar, poxa, eu lembro que da outra vez eu achei que era meia hora, mas na verdade eu demorei 2 por causa daquilo. Então, que você se aproxime. E aquilo, você não vai acertar, né, do dia pra noite. É como se fosse um treino. Você tem que ficar fazendo isso, aí vai melhorando ao ponto que você comece a ter um ganho muito melhor. Então, essa ferramenta é muito bacana porque você simplesmente pode criar várias atividades daquele dia e você pode parar e recomeçar a qualquer momento. Então, coloca uma atividade X agora e starto ela. Ele vai cronometrando, eu vou fazendo essa atividade. Começou outra, eu precisei parar pra fazer alguma outra coisa, eu paro essa atividade, starto outra, ele faz esse trabalho. Aí daqui, um exemplo, né, do Pomodoro que a gente tá falando, deu os 25 minutos, eu vou ter que voltar na outra pra fechar alguma coisa, ou alguém nesse meio tempo me pediu, eu pauso a segunda e reinicio, na verdade, a primeira. Enfim, eu posso fazer isso durante o meu dia todo, que no final do dia eu vou ter uma soma, né, de quanto tempo eu gastei pra cada atividade, e se eu quiser gerar um relatório de tipo, quantas vezes eu parei, de quanto tempo, sei lá, eu demorei 3 horas, mas nessas 3 horas quantos intervalos eu fiz e tudo mais, entendeu? Então ela te ajuda muito nessa parte do controle, né, de tipo, você se organizou, você determinou um monte de coisa, mas o quão você conseguiu atingir aquele objetivo, entendeu? Eu acho isso muito importante. Exatamente, os melhores gerenciadores de projetos que existem, eles já vêm com tracking time embutidos, e os que não vêm, é interessante também que que você utilize uma ferramenta para gerenciar o tempo, até porque nós que trabalhamos com material, o nosso produto é intelectual, né? Então o preço de um projeto, na verdade, o que você está vendendo ali são horas suas, horas dos seus colaboradores, que você estimou que você levaria X tempo para fazer aquela tarefa. Então, se você começa a estimar para baixo, uma hora você vai quebrar. Se você ficar estimando muito acima, ninguém vai te contratar. Então, tem que ter esse equilíbrio. E para ter esse equilíbrio, você tem que monitorar, né? O que não é medido não é melhorado. E como a gente está falando de gerenciamento, é a mesma coisa você ter um site e não ter o Google Analytics. Você não sabe se está bom ou se está ruim. Então, essa ferramenta de tracking time é fundamental também no processo, né? Essa ferramenta que o Bruno tá falando, ela é muito parecida com a Bifocus, que eu falei antes aqui. Essa ferramenta, ela é muito baseada nessa técnica de Pomodoro, então ela já tem os ciclos funcionando direitinho, ela te pergunta qual que é o intervalo e tal, mas eu acho que ela é uma espécie de evolução dessa ferramenta que tu falou, Bruno. Ah, legal. Eu não conheço. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o link na publicação aqui, quem tiver interessado em testar esse aplicativo. Eu sei que para iOS ele existe, eu não sei se existe pro Android também, acho que sim. Se não existir esse, deve existir algo muito parecido, mas eu vou colocar o link aí no post desse podcast. E uma coisa interessante, né, Denis, que você tá falando agora, vou colocar o link, quem tiver curiosidade, acessa, tudo mais, eu acho que é o seguinte, que eu comentei no início também. Cara, pra você querer ser uma pessoa organizada, você tem que querer fazer aquilo. Não adianta você, não, deixa eu começar a achar que vou instalar um software que vai resolver meu problema. Não, você tem que entender o quanto isso é importante pra você conseguir se empenhar, pra você ter fazer tudo certinho, ter os resultados, né? Porque não é simples, né? Não é fácil, senão, se fosse fácil assim, não seria de repente nem a pauta de um podcast, né? Com certeza. E adentrando aí mais um pouco no âmbito das ferramentas, todo mundo hoje tem uma excelente ferramenta de produtividade que custa uma fortuna e é subutilizada ao extremo, que é o tal do iPhone ou do qualquer outro smartphone. Ali você consegue resolver a sua vida, mas as pessoas não utilizam da maneira correta, né? Então, existem várias ferramentas, né? Inclusive, depois eu vou dar algumas dicas de ferramentas interessantes, até para você ganhar tempo no telefone, no iOS. Por exemplo, suponhamos que vamos simular aqui a rotina de publicação do Mateada Podcast. O Denis está fazendo a gravação agora, ele vai pegar esse arquivo, ele vai empacotar, ele vai mandar por e-mail ou por alguma outra forma via Google Drive pro Léo Lopes para ele fazer a edição. Depois o Léo Lopes vai devolver esse arquivo de alguma forma, que esse arquivo vai gerar um link, vai subir pro servidor, que vai gerar um link que vai publicar. Isso tudo pode ser automatizado. Todos esses passos podem ser automatizados se apertando um único botão no iPhone, se todas as ferramentas para fazer isso estiverem disponíveis. Então é interessante também a gente falar um pouco de fluxos de trabalho, né, de workflow
workflow. Tem umas ferramentas bacanas. A Apple, inclusive, adquiriu uma ferramenta que eu já utilizava, que ela era paga e agora ficou gratuita, chamada Workflow, que ela faz exatamente isso. É como se você construísse um software específico para você no seu iPhone, sem pagar por um software, né? Todo esse processo que eu dei o exemplo agora de gravar e publicar o podcast, ele pode ser automatizado. Eu tô falando isso porque tem alguns podcasts diários da galera de tecnologia que os caras fazem isso. Inclusive foi de lá que eu peguei essa dica, né? Muito bom, quero saber como é que esse negócio funciona, porque dá um trabalho esse negócio de mandar o arquivo e recebe arquivo. Vamos dar um exemplo aqui um pouco mais prático, que é um dos workflows que eu utilizo. Quando eu estou fazendo exercício ou fazendo alguma caminhada que eu tenho uma ideia, que é um momento bom para ter ideias, né? Porque o cérebro está bem oxigenado, ele trabalha melhor. Eu tinha que pegar o iPhone, abrir o Evernote, criar uma nota para gravar uma nova nota, ou abrir o Todoist, criar uma nova tarefa para gravar aquela nota enquanto eu estou falando. Hoje eu posso fazer isso com a Siri, ou eu criei um fluxo aqui que eu aperto um botão, ele já pega o áudio do meu microfone, grava um arquivo, esse arquivo já é enviado para o Evernote, e essa nota do Evernote, o link dessa nota vai lá para o meu Todoist como uma tarefa a ser feita, que é verificar aquela ideia que eu tive. Isso tudo apertando um único botão. E olha o tempo que a gente ganha com isso, né? Imagina você fazer isso para várias tarefas. E isso existe não é só no iOS. Você pode fazer isso no Mac, você pode fazer isso em produtos online, serviços online. Existe, por exemplo, o IFTTT, é o If, Is, Then That, né? Se isso, então aquilo. Por exemplo, você pega uma planilha, a gente vai falar aqui também de planilha. Se você tem uma planilha que a célula dela, em determinado valor, seja crítico, por exemplo, planilha de faturamento da Mateada. Se ficar abaixo de 200 mil mensal, ele vai mandar uma notificação pro meu aparelho, ou vai me mandar um e-mail que não vai cumprir a meta daquele mês. Então eu não preciso de ir lá abrir a planilha para ver a situação que tá. E ele pode pegar esse valor também, mandar um e-mail para outra pessoa, pode guardar isso no Evernote, você pode conectar vários serviços. Hoje o mundo virou aplicativo, mas a gente funciona como um software, né? Então os aplicativos, é bacana você usar aplicativo. O problema é que para fazer um fluxo de trabalho legal, você precisa de vários aplicativos e vários equipamentos. Então hoje você tem algumas ferramentinhas que você consegue integrar isso tudo e fazer essas ferramentas conversarem entre si. Como, por exemplo, também um formulário do seu site. Toda vez que alguém preencher o formulário do seu site, vai disparar uma notificação no seu iPhone, né? Você não precisa de abrir o e-mail para ver se chegou alguma solicitação de proposta. Já pula lá uma notificação no seu iPhone e você viu que tem uma proposta nova. No momento oportuno você vai ver, mas você já ficou feliz, né? É aquele aplicativo do Hotmart também faz isso, né? Que toda vez que gera uma venda, ele tem uma notificação, a galera adora isso daí. Mas você pode criar vários sistemas. Hoje você cria vários sistemas com as ferramentas disponíveis e 90% delas são gratuitas, tá? O If This Then That que tu falou antes, ele no próprio site, ele já tem algumas receitas que ele chama, né? Já tem algumas coisas prontas lá. Então, tu pode fazer também a tua própria receita de automação e compartilhar lá com a comunidade e ele vai dando dicas lá e oferecendo isso conforme quanto mais popular ele vai... o próprio aplicativo vai recomendando. Exatamente. Tem várias automações, como por exemplo, igual o do Denis aí. Toda vez que você sair da agência, Denis, você pode mandar um SMS para sua esposa. Nossa, fui velho agora, né? SMS. Você pode mandar uma mensagem. Você pode mandar uma mensagem para sua esposa falando, sabe, tô saindo da agência agora. Ele vai pegar a sua geolocalização. Quando você sair da agência, ele já vai automaticamente mandar mensagem para ela que você tá indo para casa. Eu uso muito o aplicativo Lembrete do iPhone, que ele faz isso, né? Quando eu vou sair da agência aqui, eu sempre coloco, não posso esquecer de fechar todas as janelas antes de eu sair. Então eu já tenho um lembrete que quando eu me afastar, ele vibra o celular e aí eu vou olhar e ele tá dizendo, não esquecer de fechar as janelas. É um aplicativo nativo do iPhone. Exatamente. É o que eu falei. A maioria desses aplicativos são gratuitos ou são nativos. Basta a gente explorar as funcionalidades que eles têm. A gente usa isso muito superficialmente. Se a gente começar a explorar isso a fundo, isso vai dar um ganho de produtividade enorme. Muito grande mesmo. Você imagina. Depois a gente vai montar esse processo aí do podcast. Você vai ver o
quão rápido vai ser publicar o podcast da Mateada depois disso daí? Eu queria falar de uma ferramenta que a gente testou durante um tempo aqui na agência e ela é muito legal, só que daí não é uma ferramenta, pelo menos para gerenciamento pessoal, ela não serviu muito, eu não gostei muito, mas para gerenciamento de equipe eu achei ela muito legal, que é o Run It. Eu consigo, através dessa ferramenta, saber quanto que cada um dos meus funcionários está gastando de tempo para fazer uma atividade. Então ele é muito parecido com a ferramenta que o Bruno falou antes, só que ela é numa escala de grupo. Então eu consigo criar as atividades, criar dependências, atribuir isso a diversos funcionários e aí cada vez que eles vão fazer atividade, eles dizem que estão trabalhando naquela funcionalidade e eu consigo depois receber relatórios disso. Então eu sei o quanto que cada pessoa está produzindo e em qual projeto e qual atividade que está sendo gasto o tempo. Mas é uma ferramenta que, a nível de grupo, ela funcionou muito bem para mim. Mas, a nível individual, eu prefiro ainda usar o Todoist, que me dá muito mais detalhes. Eu gosto muito da história da recorrência, que é uma coisa que eu sentia falta no Run It. O Todoist tem uma coisa que facilita muito a minha vida, que é todo dia eu preciso lembrar de fazer uma coisa. Então, ou todo dia eu preciso olhar a minha planilha do financeiro. E eu coloco isso no Todoist e todo dia ele cria automaticamente uma nova tarefa e atribui para mim. A nível individual foi o que eu mais gostei. Atualmente, o que a gente está usando aqui na agência para atribuir tarefas é o Trello, que do meu ponto de vista ele funciona muito bem. Ele tem ferramentas muito legais lá de atribuição, de acompanhamento, checklist e tal. Inclusive, o podcast a gente gerencia através de um Trello também. Tem um Trello compartilhado aqui entre a Mateada e entre a Radiofobia. A gente coloca todas as atividades ali e gerencia tudo por ele. E é muito legal também. Então, eu acho que a gente acaba usando diversas ferramentas muito pela característica de cada uma delas, né? A gente trabalha muito com essas 3 ferramentas, além de planilha, que é, eu acho que tudo que a gente faz aqui acaba de alguma forma passando por planilha, porque é onde a gente acaba documentando. Eu não gosto de deixar nada documentado na própria ferramenta, porque eu acho muito difícil de consultar isso depois. Quando tu vai fazer um relatório pro cliente, por exemplo, de coisas que foram feitas há 6 meses atrás, é muito difícil de recuperar isso no Todoist, ou no Run It, ou qualquer outra ferramenta. Eu acho muito mais fácil pesquisar essas atividades na planilha. Então, eu acho que cada uma dessas coisas tem a sua característica, o seu ponto positivo, o seu ponto negativo. E eu queria pedir para cada um de vocês falar um pouquinho sobre as ferramentas que vocês usam, os pontos positivos ou negativos de cada uma delas. Uma ferramenta tem várias ferramentas muito boas, só que cada uma atende melhor de um ponto. E uma coisa que eu sempre senti falta foi de uma coisa pro comercial, para você gerar um histórico, sabe? Eu conversei isso com o cliente, gerei a proposta, depois ele pediu para mudar, e um lugar que você abasteça isso, né? Esse histórico tudo, aí tal dia eu fechei, enfim, aí você olha aquele cliente e fala, puxa, esse cliente eu fechei com ele há 3 anos atrás, e quando eu fui fechar 2 meses antes eu mandei essa proposta, sabe? Um histórico daquele cliente, entendeu? Bruno, eu vou te recomendar um cliente da Mateada, o Agender, o aplicativo Agender, que existem outras ferramentas desse estilo de CRM, conforme tu descreveu aí, mas Agender eu acho que casa certinho para o que tu quer. Ele é uma ferramenta que vai concentrar lá todos os teus contatos com o cliente, contatos comerciais. Tu pode inclusive colocar metas lá e valor de cada meta, ele vai te mostrar quanto de vendas tu tá dentro de cada funil. Então é uma ferramenta muito legal. Se eu não me engano, tem uma versão de teste, então tu pode, até um usuário, se eu não me engano, tu consegue usar free lá na ferramenta. Se isso não existir ainda, a gente pode fazer um contato lá com o pessoal da Agenda e conseguir com eles um link exclusivo aí pra gente publicar aqui uma versão free. Eu vou falar com os meninos lá, ver se a gente consegue isso. Mas é uma ferramenta que eu super recomendo, assim, não é só porque eles são clientes da Mateada que eu tô falando bem, eu conheço a ferramenta muito antes deles se tornarem cliente aqui da agência, e eu sempre fui um usuário porque eles sempre me atendeu muito bem. Então super recomendo, cara. Assim, existem outras ferramentas, mas eu quero deixar principalmente essa como recomendação. E agora ficou feio pra mim, né? Porque nós já gravamos um podcast com eles, né? Ah, exatamente. Eu só não consegui entrar pra ver como funcionava, mas tá aí sua dica e com certeza eu vou fazer isso. Eu tô olhando aqui o Agenda, você tem até 2 usuários no plano gratuito, pra sempre. Então tá aí, vamos colocar esse link aí no post pra quem tiver interesse em usar, poder se inscrever também. Pra resolver o seu problema, Bruno, tem que ser utilizado um CRM, não tem como. Eu tive essa dificuldade também no início, eu já cheguei a utilizar o Salesforce por algum tempo, só que ele é muito caro, não tem como, mas é uma excelente ferramenta. Depois eu utilizei o Zorro CRM, que a versão gratuita dele atende, tá? E ele tem várias integrações, você já pode integrar ele direto com o seu site. Quando o cliente já preenche o formulário de contato, ele já vira um lead dentro do Zorro. E atualmente eu tenho utilizado o HubSpot CRM, que também é um CRM gratuito,
muito. E por que eu tenho utilizado o HubSpot? Principalmente pelo track de e-mail que ele tem. Pelo fato de você conseguir ver as interações que o seu cliente fez com os e-mails que você mandou para ele. A hora que ele abriu, em que equipamento que ele abriu. E ele coloca aquilo tudo numa timeline, como se fosse no Facebook. Então, quando você clica lá no cliente, no negócio, né? Porque ali você tem uma divisão de cliente, empresa e negócio. Quando você clica em um negócio que está em andamento, dependendo do estágio da venda que ele está, você consegue ver todas as interações que tem ali, inclusive as que não são suas, né? Se o seu comercial fez uma ligação, fica registrado lá. Você, como gerente, você vai olhar no final do dia, você vai ver em que pé que está a negociação, o que foi falado. Ele, inclusive, grava as conversas telefônicas e armazena no banco de dados dele. A outra funcionalidade fantástica dele é que ele te dá 15 minutos de graça para você fazer ligação para qualquer número do Brasil, e ele registra também dentro do CRM. Então, assim, a minha parte de vendas está resolvida com o HubSpot, integrado ao site e com o aplicativo dele no iOS. A parte de produção eu concentro no Trello. Por quê? Eu já experimentei também alguns gerenciadores de projeto, posso colocar aí mais de 50 gerenciadores de projeto, eu já testei, e alguns são muito bons para mim, até melhores do que o Trello, mas não são bons para o cliente ou para quem está trabalhando comigo. Então, como a ferramenta é para gerenciar uma equipe, ela tem que ser a melhor possível para todos. E a que melhor atendeu no quesito de facilidade de uso, de ser em português, e ser extremamente fácil e ser compartilhável foi o Trello, que eu utilizo hoje nos projetos da empresa, nos projetos pessoais, nos projetos da empresa da minha esposa. Coisas de trabalho estão no Trello. As minhas coisas pessoais, né? Porque, por exemplo, um projeto do meu blog, né? Eu tenho um blog que eu falo sobre produtividade e sobre inbound marketing. Tudo que eu tenho que fazer no meu blog está no Trello. Mas o dia que eu tenho que trabalhar no meu blog está no Todoist. Se pintar alguma coisa por e-mail que eu tenho que tomar alguma ação com relação ao meu blog, por exemplo, apareceu um pedido para gravar um podcast na semana que vem. Isso eu não vou colocar no Trello, vou colocar no Todoist. Para fazer o projeto andar, ele vai andar no Trello, mas para mim andar, eu ando com o Todoist. A minha muleta é o Todoist. E essa parte que o Denis falou aí da recorrência de tarefas é fantástica. Fantástica, porque você monta a sua estrutura, como eu disse, né? Eu trabalho dias alternados, eu tenho dias corretos para produzir, tem dias corretos para estudar, tem dias corretos para trabalhar vendas. Então ele vai me lembrando disso tudo. Além de, para você criar essas tarefas é extremamente simples, porque ele usa linguagem natural. Por exemplo, você pode escrever, e agora você pode até falar com ele, né? Compromisso toda quarta às 15 horas. Você escreve assim mesmo, toda quarta às 15 horas. Ele vai criar uma tarefa recorrente para você toda quarta-feira às 15 horas e ela vai pular lá no seu aplicativo, no seu dispositivo e vai te lembrar dessa tarefa. Aí, finalizando aí, o Todoist eu uso para a vida. O Todoist, ele concentra o meu projeto de vida. Tá tudo ali. O meu projeto de 50 mil pés. Eu vou entrar um pouquinho aqui rapidamente na questão do GTD, que é a base disso tudo, dessa questão de organização. Então, o meu sistema GTD, ele tá implementado dentro do Todoist. Então, ali eu sei, quando eu tô com o meu chapéu de pai, aí eu tenho lá, poxa, assistir o filme que a minha filha me chamou, comprar o livro da escola para ela, recarregar o cartão de passagem a cada 15 dias. Então, isso tá ali. Então, para mim viver, eu vivo com o Todoist. Para mim trabalhar, o Todoist me lembra de trabalhar no Trello. E para mim vender, eu uso o HubSpot. Foi o setup mais minimalista que eu consegui, de usar somente essas 3 ferramentas maiores. E tem mais 2 ferramentas menores, que é uma de Pomodoro e a outra, que é o Timely, que eu faço a gestão do tempo dos projetos. Aí ali, como o Bruno disse, eu cadastro e vou marcando tempo. Olha, cada artigo que eu escrevo no meu blog, eu tenho 2 Pomodoros para fazer. No mês de janeiro, eu tenho lá que eu trabalhei X horas no meu blog. Quanto que meu blog me deu de retorno em janeiro? 0. Se eu tivesse trabalhado X horas desses, em vez de trabalhar no blog, trabalhasse na digital, que é a minha agência, eu teria um retorno Y. Mas eu não posso só trabalhar. Eu tenho os meus projetos de longo prazo. E isso tá tudo dentro do Todoist. Eu tenho um overview
para ser muito sucinto, eu tenho um overview da minha vida, da vida que eu quero, né? Não é a vida que eu vivo, mas a vida que eu quero. E eu vou seguindo aquilo ali. E o resultado vem aparecendo. Eu trabalho dessa forma. É meio louco, mas funciona. Como o assunto de hoje é gerenciamento do tempo, eu não posso deixar de fazer a minha parte aqui e gerenciar o nosso tempo de gravação, que infelizmente já tá quase estourando. Muito bom esse gancho, hein? Gostou do gancho? Cara, esse assunto é sempre genial, tanto que a gente resolveu gravar um segundo podcast com um assunto muito parecido do primeiro lá, porque muita coisa pra gente fazer, né? A procrastinação é algo muito recorrente, o gerenciamento de tempo ajuda a eliminar isso, ajuda a nos tornar mais produtivos. E, inclusive, já que eu falei de procrastinação aqui, eu acho que dá um tema de um próximo podcast no futuro aí, né? A gente falar de procrastinação. Então, é um tema fascinante, a gente gosta muito disso, a gente recebeu no primeiro podcast, a gente recebeu muitos feedbacks sobre esse assunto, e aposto que a gente vai receber de novo sobre esse aqui. Mas eu só tenho a agradecer a presença de vocês. Muito obrigado pelo papo. Acho que a gente tem muito pra falar ainda. Vamos marcar de falar sobre procrastinação, que eu gostei dessa ideia agora. A nossa barbada, a gente tem o costume de sempre dar uma barbada no final do episódio aqui. E a barbada de hoje, quem vai passar é o Vander. Então, Vander, pode passar a nossa barbada aí. Bom, a minha barbada é o curso de produtividade pessoal que tem lá no meu blog. É um curso onde eu ensino as pessoas a se organizar um setup de trabalho. Ele é bem prático, entende como que a pessoa trabalha, organiza o setup com as ferramentas gratuitas, a gente só usa ferramenta gratuita, e a partir dali a gente consegue ensinar a pessoa a gerenciar o tempo dela e gerenciar as tarefas dela. Então, aquele caos que estava a vida do sujeito, ele já fica um caos organizado. Esse curso aí é baratinho, é um curso que 1 hora de tempo que você ganhar num projeto aí, você já paga o treinamento. E o link vai ficar disponível aí nas notas do episódio. Sem link de afiliado, né? Sem link de afiliado. Cara, então é isso. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, agradecer muito a participação. Bruno, como sempre, cara, muito obrigado por dedicar essa tua hora aí, que tu estaria agora vendo um jogo do Palmeiras, né? Se não fosse essa gravação. Vai começar daqui a pouco, né? Agora tá nos preparativos. É sempre um prazer estar aqui e você sabe que pode contar sempre comigo. Tamo aí, até a próxima gravação. Vander, mais uma participação brilhante tua, cara, muito obrigado. Tu é um cara muito parceiro e sempre agregando muito conteúdo aqui no nosso podcast. Eu que agradeço aí a participação, espero ter passado aí um pouquinho da minha experiência. Estamos aí, estou à disposição. Quando precisar gravar novamente, eu tenho o maior prazer em gravar com vocês, eu gosto muito de produtividade, já deu para perceber, né, que eu fui o que mais falei nessa história, mas eu agradeço aí a participação e espero ter contribuído aí para ajudar as pessoas a viverem com mais qualidade de vida, né, porque a partir do momento que você consegue gerenciar o seu tempo, você tem um dia da semana que você pode se dar o luxo de ficar numa praça lendo, você pode andar de bicicleta 3 horas da tarde e sem aquela culpa de não estar fazendo o que está fazendo, né? Eu devia estar fazendo outra coisa. Não, você vai estar pleno naquela sua atividade. Por quê? Porque as outras coisas já estão resolvidas ou já estão organizadas. Quero agradecer também a todo mundo que ouve e compartilha esse podcast e eu quero mandar um abraço hoje em especial pro Marco, ele mesmo se intitula o Freezer de Chácara, não sei por que desse apelido aí, e ele escreveu um e-mail pra gente muito legal e eu vou ler só um pedacinho aqui, ó. Ele disse o seguinte, ó: quando estou trabalhando e ouvindo vocês, sinto que estou em uma roda de amigos e às vezes quase dou a minha opinião nos assuntos que estão sendo tratados. Cara, eu achei muito legal esse e-mail do Marco, porque eu me identifiquei muito com isso. Muitas vezes eu tô ouvindo algum podcast ou assistindo algum vídeo e eu tô tão dando assunto às vezes que eu chego a querer emitir uma opinião. E eu acho muito legal. E é por isso que a gente, um canal pra quem quiser comentar, pode ser nas redes sociais, a gente tem o Twitter do podcast, tem o Facebook do podcast, tem o Instagram do podcast também, e também tem o e-mail. Todos esses links estão no post aí, e tu pode entrar em contato com a gente e se comunicar através de lá. Então, tem alguma opinião, tem alguma coisa pra dizer, usa esses canais e vamos manter o podcast como uma conversação. Muito obrigado para todos vocês que compartilham o nosso conteúdo, que interagem com a gente e que escutam a gente e enviam isso pros seus amigos também. Muito obrigado para todo mundo e a gente se vê daqui a 15 dias no próximo podcast. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.